Eu vou pedir para a nossa querida irmã Cíntia retornar esse louvor com a igreja. Enquanto a igreja já vai localizando aí, Tiago, capítulo de número 4. Pode aumentar, por favor. Do jeitinho que está indo aí, é só continuar, tá bom? Tiago, capítulo 4. Enquanto a igreja já está localizando, nós vamos repetir pelo menos uma vez essa canção. Vamos lá? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Se você puder levantar uma de suas mãos, faça isso agora. Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Solte a sua voz e diga: meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Nós desejamos isso, Espírito Santo. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Tiago, capítulo 4, versículo 1 diz assim: donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Continua no 1 para mim, preciosa. Eu vou pedir para que toda a igreja leia agora de acordo com a versão que nós estamos utilizando, a revista atualizada que foi escolhida pelo nosso pastor. Vamos lá? 1, 2, 3. Levante uma das suas mãos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Nós preferimos estar à porta da tua casa do que adentrarmos nas tendas onde há impiedade. Nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. E que por causa da tua palavra, um exército poderoso seja levantado aqui. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Faça isso com vontade. Todo barulho que vocês fizerem hoje aqui, em adoração, em louvor, tem que ser dobrado, senão eu não capto. Querida igreja, nós lemos aqui pausadamente e com muita tranquilidade durante todas as semanas anteriores os primeiros 3 capítulos do livro de Tiago, da carta do apóstolo Tiago, da epístola, melhor dizendo, do apóstolo Tiago. Hoje nós estamos diante de 2 capítulos, que é o 4 e o 5, onde nós vamos fazer isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Vamos precisar ler um pouco mais o texto, porque é o texto quem vai falar de maneira
mais assim direta esta noite. E por que esta dedicação mais meticulosa nos 3 primeiros capítulos? Porque ali Tiago estava fazendo os apontamentos que faz no 4 e no 5, mas só que de forma profunda, introduzindo cada tema que ele vai repetir no 4 e no 5, mas na perspectiva de nos dar um conhecimento profundo de como agir diante de cada questão. Quando chegamos no 4 e no 5, ele mantém os mesmos temas, e nós vamos perceber isso, só que agora o faz apontando para conclusões de tudo que disse. Capítulo de número 3, por exemplo, é um capítulo onde ele fala de todo esse desafio que a gente tem com o uso da língua, da fala, da palavra. E quando chegamos no capítulo 4, que não foi dividido inicialmente por Tiago, obviamente, era um texto corrido, ele está dando continuidade ao assunto com uma pergunta. E eu gostaria que a igreja lesse essa pergunta, mas parasse na primeira pergunta. Não precisa fazer a segunda agora, não. Vamos ficar só com a primeira, tá bom? 1, 2, 3. Perceba, ele não está falando de guerra entre carne e espírito. Ele está dizendo contendas que há entre vós. Ele está falando de relacionamento. De onde provém guerras e contendas que há entre vós? Nos vossos relacionamentos. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, mais uma vez, ele volta à questão do desejo, que ele começa a tratar no capítulo 1. O quanto a escravidão dos desejos pode perverter toda a nossa vida, inclusive as nossas relações. Eu vou ler para vocês os títulos dessa parte, como nós fizemos até aqui, tá bom? Do versículo 1 ao versículo 10, os títulos são A Origem das Contendas, Nossa Guerra contra as Paixões e a Amizade com este mundo. Eu vou repetir: A Origem das Contendas, Nossa Guerra contra as Paixões e a Amizade com este mundo. Nós vamos ler o texto agora do verso 2 até o verso 10. E do 2 ao 10, você vai perceber que o apóstolo Tiago está respondendo de onde vêm guerras e contendas que há entre nós. E ele também está respondendo de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, é isso? A pergunta é isso? Então ele prova que é. A partir do versículo 2, a igreja pode começar a ler. Vamos juntos? 1, 2, 3. Cobiçais, ponto. Tiago está dizendo, o problema de vocês, nosso, é inveja, é cobiça. Só que vocês invejam, cobiçam, brigam e continuam pobres. Invejam, cobiçam e brigam e continuam doentes. Invejam, cobiçam e brigam e continuam sentindo vazio na alma. Invejam, cobiçam e brigam e continuam endividados. Invejam, cobiçam, brigam e continuam irritados. Porque vocês não descobriram que a satisfação da necessidade não vem em guerrear contra o outro. Nada tendes que não pedis. Dá um sorriso bem simpático, fala para o irmão assim, seu negócio é com Deus, irmão. Amém? Para não ser indelicado e falar assim, para de me perturbar, irmão. Seu negócio é com Deus.
Toda essa chateação que você está fazendo, você tem que resolver com Deus. Ah, mas eu peço. Isso não é para mim. Aí Tiago continua. Ah, sim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos. Mais uma vez o desejo aparece. Enquanto você for governado pelo seu desejo, nem para ter oração respondida serve, e você continua brigando com todo mundo em sua volta, acreditando que o problema está nas pessoas e não em você. Versículo de número 4, só as mulheres vão seguir agora, tá bom? 1, 2, 3. Sigam. Os homens agora. Podem seguir, irmãos. Toda a igreja, 8, 9 e 10. Chegai-vos a Deus. Purificai as mãos, pecadores. Lamentai. Converta-se o vosso riso. Parem de brigar. Não sejam dominados pelos vossos desejos. Se sujeitem à vontade de Deus em arrependimento, e Ele vos exalta. E todas as vezes que alguma coisa te incomodar muito sobre a vida de alguém, se faça a seguinte pergunta: por que isso está me incomodando? Porque normalmente isso tem mais relação com você do que com a pessoa. E quando você entender isso, aí você não vai arrumar problemas sem razão, mas você vai para o caminho, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Vamos voltar ao versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Foi parar até no Globo hoje, né? Vocês viram? Foi para o Globo hoje. Foi para o Globo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Estão indo ladeira abaixo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Agora nós vamos para Tiago 1,14, porque Tiago já tinha explicado. O problema nosso é esse. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Agora vamos para o versículo 5, Caixinho, mas nós vamos para o 5 do capítulo 4. A proposta de Deus é esta aqui. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Eu vou explicar, tá bom? Ninguém vai ficar para trás. A proposta é: troque o desejo pelo zelo. Eu vou ler a versão Peshitta para o versículo 5 de Tiago 4. Ou acaso credes vós que em vão diz a Escritura que ele anseia zelosamente o Espírito que habita em nós? Eu quero dizer que tanto para o versículo 14, como para o versículo 1, como para o versículo 5, desejo está presente ali. Só que o desejo de Deus ao nosso respeito não é pecaminoso. É um desejo zeloso
zeloso. Então o que o Senhor está nos propondo é: troque o desejo desenfreado pelo zelo santo. Gente, se a gente vira essa chave, muita coisa vira. Porque muitos de nós juramos que estamos fazendo algumas coisas por zelo, mas não é zelo, é vaidade. É por causa da nossa cobiça, do primeiro lugar, da evidência, do aplauso, de ter a última palavra na família, de ser o último a falar à mesa, da mãe falar: é minha filha que decide, é meu filho que decide. E isso vem para a igreja, isso vem para o nosso setor de trabalho. Mas quando a gente entender que o desejo destrói, mas o zelo conserva, vamos passar a fazer as coisas por zelo e não por cobiça. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Versículo de número 11 e 12, segundo bloco desta noite, com o tema: a maledicência condenada e não julgar ou falar mal dos irmãos. Nós vamos dizer juntos assim: de novo, Tiago. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sinceramente, eu já estou até crente, Tiago, essa hora. Já não aguento mais ouvir isso, que não é para eu falar, não é para eu falar, não é para eu falar. Só que agora ele vai explicar qual é a grande ofensa da maledicência. Para ele encerrar. Sabe quando a mãe e o pai fala, e ainda diz assim: ó, e para terminar, você: não é possível. Não terminou ainda? Vamos ler todos juntos o versículo 11. Vamos lá? 1, 2, 3. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas... Bom, eu tinha um pastor na minha infância, o pastor José Maria, que ele falava sempre desse versículo. Que o irmão que fala mal do irmão, que julga o irmão, não está falando mal do irmão, está falando mal da lei. E isso dava um nó na minha cabeça, porque eu pensava assim: da onde que a lei entra nisso? Eu não perguntava, ninguém explicava e a vida seguia. Só que Tiago, ele vai responder o 11 no 12. Coloca o 12, olha o que ele diz: um só é legislador e juiz. Eu vou explicar, tá? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Deus está usando, Tiago está usando a figura do legislador para dizer o seguinte: você pode, como uma pessoa comum, um cidadão comum, ser capaz de julgar a lei? Não. A você cabe o que sobre as leis? Observar. Observar aqui é fazer cumprir. Porque se você tenta fazer isso, você sai do seu lugar de observador e usurpa um lugar que não é seu. Qual é o lugar que não é seu? Juiz. Claro que nós não estamos falando de sistema judiciário moderno, tá? Onde o próprio juiz ele não tem a capacidade de trabalhar contra a lei, ele precisa só fazê-la cumprir. Agora perceba, dentro de um sistema de palavras do mundo antigo, o que Tiago está dizendo é: se você observa a lei, ok. Agora, se você fala mal da lei, se você julga a lei, você está querendo ser o que você não é. Você está saindo do lugar de quem deveria só cumprir para ocupar o lugar de julgar. E aí ele explica no versículo 12 o paralelo: só tem um legislador. Quem fez a lei? Quem deu a lei? Ele também é o único juiz. E Tiago termina perguntando mais ou menos assim: quem você pensa que é? Você sabe que no Brasil nós temos a cultura de dizer às pessoas assim, quando nós estamos no ápice da nossa arrogância: você sabe com quem você está falando? Só que na cultura norte-americana, é mais comum que um norte-americano se defenda falando a seguinte frase, um pouco diferente desta: quem você pensa que é para falar comigo assim? Parece que é a mesma coisa,
mas não é. E quando Tiago traz essa expressão, ele não diz assim, você sabe quem sou eu? Tiago está dizendo, diante da falha de um irmão, considere, quem é você? Dá-me um coração igual. Quem é você? Quem é você? Eu quero apenas deixar uma dica que nós vamos precisar utilizar essa regra muito mais em família do que na igreja. Não é que na igreja nós sejamos tão perfeitos no que se relaciona a perdão, a reconciliação. Não, não, não. Mas é porque parece que quanto mais nós temos intimidade, mais nós cobramos das pessoas perfeição. Então nós vamos precisar usar isso no casamento, com os filhos, com os pais, com a família e também com a igreja. Todas as vezes que você pensar em se colocar num outro lugar, lembre da pergunta de Tiago. Quem você pensa que é? Terceiro bloco, a falibilidade dos projetos humanos. Submeter nossos planos a Deus e não adiantar o amanhã. Olha que é uma sequência perfeita, né? A falibilidade dos projetos humanos, submeter nossos planos a Deus e não adiantar o amanhã. Vamos ao versículo de número 13, e só esse meu lado aqui esquerdo, né, que corresponde aos direitos de vocês, vai ler agora do 13 ao 17. Vamos lá? 1, 2, 3. Atendei. Em vez disso, se o Senhor quiser, agora, entretanto, vos jactais dos vossos, toda jactância semelhante a essa é, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe fazer o bem e não faz, isso está pecando. A gente sempre coloca aí o lado da generosidade, do socorro, do amor, mas o contexto aqui é um pouquinho diferente. O contexto aqui é que você precisa ser alguém que reconhece a falibilidade dos seus projetos, alguém que submete todos os seus planos ao Senhor e faz isso com humildade. É porque a gente não entende a fala, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Vê se vocês reconhecem isso aqui. Mais ou menos assim. Fulano, amanhã você vem? Aí a pessoa fala o quê? Se Deus quiser. Esse se Deus quiser soa como uma afirmação. Mas, na verdade, não deveria ser uma afirmação. Deveria ser não uma ideia de que, ok, mas se Deus quiser, se Ele deixar, se Ele permitir, diga bem alto para você levar para a vida assim, tudo isso farei, se o Senhor permitir. Nós precisamos educar linguisticamente nossos filhos e netos e a nossa família, porque fica no nosso coração. Eu, às vezes, sinto até que eu não sei, eu tenho até medo de virar toque, né? A pessoa fala assim, você vai fazer não sei o quê, pastora? E aí eu começo a escrever bonitinha para responder sim, mas aí não consigo. Porque o ensino da minha avó vem, eu vou fazer isso se o Senhor permitir.
E ela corrigia massivamente, embora fosse uma pessoa extremamente dócil, né, com os netos, tem que dizer, claro, com os netos, né? Como meu avô, ela não era tão dócil, mas com os netos, extremamente dócil. Mas ela era incisiva na correção. E nós, então, eu vou, você vai não, se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. Eu vou comprar, não diga isso, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, e se o Senhor permitir, se o Senhor permitir, se o Senhor permitir. Então, hoje eu me vejo dentro de uma condição que eu não consigo falar, eu vou fazer. É se o Senhor permitir. Por quê? Se o Senhor permitir. Quem aqui já passou por uma estrada com neblina? Colidiu? A neblina bateu no seu carro? A neblina parou o seu carro? Não, a neblina se dissipa na medida em que vamos atravessando-a, ou que ela se dissolve com o espalhar do vento e das nuvens. O Senhor está nos lembrando que nós somos como neblina. A nossa vida é neblina. Hoje está e logo se dissipa. Não é para dormir com medo, mas você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe. Então essa arrogância, eu vou, eu faço. O que Tiago está dizendo em sua carta, sobretudo, é uma queixa contra o comércio, que dava às pessoas um falso sentimento de segurança. Você pode comercializar? Pode. Você deve comprar, vender, na medida do que você tem condições de fazer, sim. Volta ao versículo de número 13, por gentileza. Não há nenhuma proibição. Iremos para tal cidade, passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. O problema é você não admitir. Farei isso se o Senhor... Por que existem pessoas que têm tanto problemas em voltar? Porque elas têm uma fala tão enrijecida de que eu fui, eu vou. Quando os meus pais foram sair do lugar onde eles moravam, casa própria, para morar num apartamento de aluguel em Nova Iguaçu, que era um apartamento muito melhor, né, do que a casa, eu dei o seguinte conselho para eles, em uma conversa: não é vergonha voltar. Se em algum momento precisar, volte. Agora, para ter tranquilidade para voltar, não saia dizendo: eu não volto. Inclusive, eu tenho uma palavra para você que disse eu não volto e precisa voltar. Se humilhe e volte. Porque eu não vou quebrar minha cara porque eu disse, Deus não disse, estou retirando o que eu disse. Mas para ter maior facilidade, sempre tenha uma fala de humildade. Nós fomos orar para uma família muito querida que se despediu para morar em Portugal, a família da irmã Angélica, né? Não sei quem estava comigo na hora. Irmã Angélica, vá, não deu certo, volte. Volte, não fique com vergonha, não fique com julgamento. Eu creio que vai dar certo, que vai ser uma bênção. Cansou, não gostou, volte. Não deixe o orgulho te aprisionar numa atmosfera de destruição. E para não passar vergonha, comece a trazer essa realidade para a sua vida. Se Deus permitir, se Deus permitir, se Deus permitir. Tiago capítulo 5. Advertência aos poderosos. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas e repreensão aos ricos. Como vocês sabem, Tiago já falou bastante sobre riquezas, sobre acepção de pessoas, só que agora ele vai falar diretamente aos ricos. Só que nós precisamos entender que o tipo de rico a quem Tiago está falando não está presente ali para ouvir. E por que a Bíblia fala sobre coisas e pessoas que não estão presentes para ouvir? Preste muita atenção nisso. Esse lado de cá vai ler do 1 até o 3. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Atendei.
o vosso ouro e a vossa prata. Toda essa questão envolvendo ferrugem, envolvendo destruição, não é próprio para acontecer relacionado à prata e o ouro. O que Tiago está dizendo aqui, na grande verdade, é uma palavra profética de punição da parte de Deus contra aqueles que confiam nas suas riquezas e oprimem os pobres em relação a isso. Versículo de número 4. Vê se você conhece isso aqui em algum lugar do mundo. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eu quero falar para você, empresário, para você, empreendedor, para você, fazendeiro, que contratou pessoas, essas pessoas trabalharam e você não pagou. Eu quero te dizer que o clamor desse ceifeiro chegou no ouvido do Senhor. E que a tua dívida agora não é com o Ministério do Trabalho, a tua dívida agora não é com esta família. Tua dívida agora é com Deus. Tenha temor. Tenha temor. Tenha temor. Não adianta arrumar sua família bonitinha no domingo de manhã e ir para a missa. No domingo de manhã ir para a escola bíblica dominical. Enquanto o trabalhador passa necessidade, fome e privação, porque você não está honrando aquilo que você contratou. E outra coisa, não é só rico que oprime pobre. Pobre oprime pobre também. Não assuma compromissos salariais se você não pode honrar. Quem não pode pagar salário, trabalha sozinho, dá seu jeito. Agora, do momento em que o suor de alguém cai no chão, você precisa honrar o que você assumiu. Vamos para o céu, vamos todo mundo tomar ceia. É a barriga do irmão roncando. Somos crentes, é meu irmão, mas não paga 13º. Somos crentes, é meu irmão, mas não paga férias. Somos crentes, é meu irmão, mas ultrapassa o limite do horário. Somos crentes, é meu irmão, mas não paga o feriado. Meu irmão, ser teu irmão é um prejuízo. É porque eu não faço o sinal da cruz, eu ia me benzer. Ser teu irmão é um vento. Quando você trabalha para você, por você, aí é você. Mas quando você coloca alguém nisso, você tem que respeitar o direito do outro. Pastora, vieram falar para a senhora? Não, meu irmão, porque eu vivo no mundo como você. E outra coisa, sou empregadora como você. Eu sei que algumas vezes, no desespero, a gente pensa, meu Deus, eu vou sucumbir. Não vai. Não vai. O Senhor proverá, mas não vai prover só para você, não. Vai prover para quem trabalha com você, seja justo. Quem está comigo, diga aleluia. Perceba como Deus, meus irmãos, se preocupa com todas as áreas da vida da igreja. Todas as áreas. Esses dias eu senti um constrangimento tão grande em um lugar público que eu estava, com uma senhora que dizia assim, fulano tem que pagar meu filho. Meu filho trabalhou. Meu filho precisa do dinheiro dele. A minha vontade era perguntar, em dado momento eu fiquei tão aflita que eu ia perguntar assim, moça, quanto é? Eu vi a dor de alguém que estava dizendo assim, nós estávamos contando com isso. Ó, me ajude a pregar e diga para esse irmão que está do seu lado, se depender de mim, você prospera. Ó, diga uma palavra de fé para ele assim, ó, Deus me guarde de lesar você. Senão não dá, irmãos. Estamos todos congregados aqui, ó, com bom e com maravilha. Bota o André no vento, vem André cantar. Vinho e pão. É a barriga do irmão roncando, a conta de energia atrasada. E o outro que contratou o serviço, aleluia, glória.
também não usurpe o seu irmão. Também não se fie em ser irmão para não querer trabalhar. É uma coisa de louco, irmãos. É uma coisa de louco. Olha, irmão, é que eu comecei a trabalhar com o senhor essa semana, mas é porque, quarta tem consagração. E o irmão com isso. Você não está trabalhando. É porque sexta eu vou para a libertação plena. Tu nunca veio, irmão. Tu quer vir logo agora que a porta abriu? É porque sábado, minha consagração, qual? Essas relações perturbadas e conflituosas falam da nossa carne que não está sujeita ainda à vontade de Deus pelo Espírito. Porque quando há essa sujeição, nós entendemos o direito do outro e o nosso. E as coisas vão fluindo para a glória de Deus, engrandecimento do seu nome e prosperidade do seu povo. Versículo de número 5. Tendes vivido regaladamente. Está falando sobre os ricos, sobre a terra. Gente, esse texto, essa parte é terrível. Tendes nos prazeres, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado. Olha isso aqui. O vosso coração para o dia da matança. Eu vou traduzir para os irmãos. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Versículo 5, versão Peshita. Vós viveste em prazeres sobre a terra, vos tornastes glutões e alimentastes vossos corpos como para o dia da matança. Você sabe qual é o animal que come de forma desenfreada e é conduzido a isso, inclusive a partir do que se mistura na comida dele, não é? Aquelas alfarrobas que dão um desejo compulsivo para comer mais, mais e mais. E enquanto ele está comendo, pensando que ele está se dando bem, ele está engordando para a matança. Você sabe qual é o animal? Porco. O Senhor está chamando o rico que não pratica a justiça social de porco. Deus está chamando o empresário rico da igreja. Não é dessa só que não, qualquer igreja, ok? Que não honra com os seus compromissos de porco. O texto está chamando pessoas como nós, que somos dominadas pelos prazeres, seja em que área for. Inclusive você que é um chefe de família, que consome pornografia por causa do seu desejo, e o desejo é teu senhor, você se comporta como um porco para a matança. O inferno só está dizendo assim: coma mais, engorde. Eu não estou falando de obesidade, irmãos, que eu não sou tola. Eu estou falando de desejos compulsivos que levam à morte. E o contrário dessa glutonaria, que é o jejum. Diga para o irmão, o contrário da glutonaria, nesse contexto, é o jejum. Deus está nos chamando para o jejum dos prazeres, igreja. Deus está nos convidando a fechar a nossa boca, a deixar de consumir aquilo que nos engorda para a matança. Essas denúncias severas que Tiago faz lembram profecias do Antigo Testamento contra ricos e injustos. Coloca para a gente o profeta Amós, capítulo 8, do 13 ao 17. O texto não tem a intenção de influenciar os ricos. Vocês lembram que eu disse isso? Que às vezes a Bíblia fala com quem não está presente para ouvir? O texto não tem a intenção de influenciar os ricos, mas de advertir os fiéis a respeito do destino terrível que as pessoas que abusam das riquezas terão. E esse texto também é uma palavra de consolo para aqueles que são oprimidos. Irmãos, nós brasileiros precisamos ler isso todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia, irmãos. Saber que uma pessoa precisa fazer uma cirurgia e não tem como fazer. Precisa iniciar um tratamento oncológico e recebe uma senha para daqui a 90 dias. E vocês sabem como a luta contra o câncer é cruel e exige velocidade. E aí quando você
bilhão, 2 bilhões. Você tem que ler isso aqui para você entender que essa dívida não vai ficar com o povo brasileiro. Essa dívida será cobrada por Deus. Está chegando ao ouvido dele. Independente de quem esteja no governo, o nosso Deus não é injusto. Amós, capítulo 8, do 13 ao 17. Eu vou contar com a igreja, como vocês devem perceber, né? Eu estou aqui numa situação bem desafiadora, tá bom? 1, 2, 3. Terminou no 14? Então eu que entendi alguma coisa errada. O texto que acabamos de ler é uma punição contra toda a opressão que durante muitos anos é praticada e que algumas vezes parece que Deus está indiferente. Mas eu quero dizer para você que o teu Deus é justo. Versículo 7 ao 11, o tema é a necessidade, bênçãos e exemplo da paciência. Coragem no dia do sofrimento e exortação à paciência. Vocês lembram que no capítulo 1, Tiago começa falando sobre provações. E agora ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9, Tiago vai apresentar uma das questões importantes que podem provocar a desistência de alguns crentes na espera pela vinda do Senhor. Vamos ler todos juntos? Está na tela. 1, 2, 3. Irmãos, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. A igreja vai ler o 11, é o último desse bloco. 1, 2, 3. Porque o Senhor... Olhe para mim, eu vou explicar para os irmãos, nós estamos caminhando para o final, é muito importante não perder. Sejam pacientes. Isso fala sobre a vinda do Senhor. Sejam pacientes. Mas isso também fala sobre as relações mútuas na comunidade. Quer ser crente numa igreja local de verdade e quer continuar crente até o arrebatamento da igreja? Alguém aqui quer? Seja paciente. Seja paciente. Eu não sei o que aconteceu essa semana, porque é tantas coisas que acontecem, mas eu me lembrei de uma palavra do evangelista Júlio e compartilhei com ele no carro num dia que o Júlio estava falando sobre dízimos e ofertas. E ele falou que entregar o dízimo é a parte mais fácil. Alguém lembra dessa palavra? Ele falou assim: você já fez o mais difícil. O mais difícil é viver em comunidade, é tolerar, é perdoar, que quando chega na hora do dízimo, você já entrega o dinheiro na portaria. Irmãos, e é verdade, quem vive a vida da igreja de fato, sabe que consagrar a Deus as nossas finanças, diante dos desafios
da convivência. Respire, respire, respire. Respire, né? O Senhor está dizendo, seja paciente. Seja paciente, porque se você não for paciente, você não fica na ADVIP, você não fica na Demove, você não fica na DNI, você não fica na Nova Vida, você não fica na Batista. Você vai ter que fazer uma igreja para você na sua casa e você vai fechar rápido também. Seja paciente. E Tiago vai falar sobre duas coisas que podem minar a nossa paciência e provocar a nossa desistência antes da vinda do Senhor, e que tem provocado a desistência de alguns crentes: queixas e aflições. Vamos dizer juntos para não esquecer? No 3, queixas e aflições. 1, 2, 3. Queixas e aflições. Volta para mim no versículo 9, para a gente ficar com peninha desse irmão. Vamos ficar com peninha desse irmão. Vamos lá? Olha como ele é sofrido. Vamos lá. 1, 2, 3. Irmãos. Irmãos. Perceba que Tiago agora já não fala mais, não fale mal do seu irmão. Mas não se queixe. Imagina você chegando lá, diante do médico, e o médico perguntando assim, qual é a sua queixa? Aí você com essa cara de esmurfe. Eu anotei, porque eu não pude deixar de dizer isso a vocês. A queixa tem uma conotação dolorida, mas não é pouco nociva. Essa mania de estar o tempo todo se queixando dos irmãos, se queixando da igreja, é diferente de falar mal, tá? É diferente. Você vê que Tiago mudou o tom. É assim, ó, ninguém me ama, ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me vê, ninguém me abraça. É uma falta de amor que eu não sei porquê. Percebe? Como fica? Como parece que tadinho. Só que Tiago está dizendo, cuidado. Cuidado que essa queixa está te enganando. E isso se continua, te leva a julgamento, e o juiz está às portas. Você consegue brigar com o irmão e fazer as pazes rapidinho? Briga com ele aí e fala, irmão, para de murmurar. Para, pelo amor de Deus. Essa queixa está minando você. Essa queixa está fazendo você ver as coisas de forma distorcida. Deus está fazendo coisas grandes, mas você só sabe se queixar. Você vai perceber que Tiago equipara a queixa à aflição. Porque o irmão queixoso, ele entra em aflição mesmo. Isso vai crescendo. E isso se torna algo importante e real. A psicologia diz que não se sentir amado corresponde a não ser amado para a pessoa. Não é isso, Lídia? Então, se você não se sente amado, você não é amado. A sua alma recebe essa informação. Por isso que o esposo e a esposa têm que ter muito cuidado, tá bom? Estou abrindo um leque, o pai, a mãe. Não basta você dizer assim, eu amo. Não, você precisa trabalhar para que os seus filhos, para que o seu esposo se sinta amado. Porque se você ama, mas o outro não se sente amado, corresponde a não ser. Porque é assim que ele recebe. Por isso que tem gente na igreja cheio de problema. Porque ele é amado, mas ele cismou que não é amado. E como ele cismou que não é amado, a alma dele recebe essa informação. E ele está sendo minado. Olha a cabecinha dele como tem problema. Jesus trouxe ele hoje aqui para ajudar ele. Estou orando há 1 ano para sair dessa igreja. Meu irmão, de coração, vai. A resposta de Deus chegou. Porque isso vai te matar. Essa expectativa, sabe? Eu estou, mas eu não estou. Eu estou, mas eu estou saindo.
Você entende? Isso é a mesma coisa que você estar numa casa, sabe? Olhando para a casa, estou orando para vender. Mas vendo, seu coração não está mais ali, você não vai reformar, não vai cuidar, não vai... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Tire essas bobagens da sua mente. Se Deus está te conduzindo para outra cidade, para outro lugar, levanta e vai. Abraão não ficou orando, não. Deus falou, vai, e ele foi. Agora, se Deus não te mandou ir, nem fica com conversa de oração perturbadora, não. Vai trabalhar. O tempo que você está orando por isso, você está trabalhando, dando fruto, pregando, ajudando, semeando. Pede assim, irmão, me coloca na tua lista de oração, irmão. Pede a ele, me coloca, irmão. Só pode ser excesso de espaço na lista de oração. Meus irmãos, olha para mim. Eu não estou falando de pessoas que precisam se mudar de um estado para o outro, estão orando. Vocês estão entendendo? Eu estou falando dessa queixa minante que nós ainda levamos para a oração, isso. Estou orando. A hora que ele me responder, eu sumo daqui. Meu coração não está aqui, não. Mas ele não fala nada. Meu irmão, ele está falando através de mim hoje que você é amado, que você é querido, que você é fofo, que você é lindo. E que se alguém não diz isso é porque está todo mundo lutando muito. Você não tem noção, meu irmão. Você pensa que é só você. Mas tem gente sendo esmagado, tem gente passando tribulação, tem gente... Para de bobagem, levanta a tua cabeça, vai fazer a obra de Deus, vai servir as pessoas, segura no arado, para de dar problema. Deus está te chamando para avançar antes que a sua fé enfraqueça por bobagem, porque você está pedindo. Você está pedindo, enfraquece fé, enfraquece fé. Uma hora não enfraquece. Versículo de número 10, irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a paciência. E na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Com qual profeta a sua aflição se identifica? Pense num profeta, com qual? E comece a ver a forma que Deus trabalhou com esse profeta. Isso é muito, muito, muito interessante. As coisas que estão na Bíblia, gente, não estão aí aleatoriamente, porque não tinha nada para colocar, não. A Bíblia conta uma história de mais de 6.000 anos. Então, se está ali é porque é importante. Com quem você se identifica? Talvez tenha um pastor hoje aqui nos visitando. Um eu sei que é pastor, mas os outros eu não sei. E você está com tanta coisa na sua mente. Olha para Paulo. O Espírito Santo está me dizendo assim, olha para Paulo, quando colocaram Paulo dentro de um cesto. E o desceram em um muro. Existem momentos na nossa vida em que as pessoas vão nos colocar num cesto. Elas não querem se comprometer com as nossas guerras, nem com as nossas dores enquanto líderes. Elas nos colocam num cesto porque elas acreditam que a gente vai se virar sozinho e que Deus sabe o que vai fazer com a gente. Elas não estão prontas para arcar com a nossa presença. Paulo morreu por isso. Você também não vai morrer. Se identifique com Jeremias. Ah, não tenho apoio, ninguém me ama. O chefe da casa do Senhor, Pazur, mandou prender Jeremias e colocar dentro de um poço. Tá certo que o seu pastor às vezes fica tenso no dia de ceia, mas pelo menos não joga ninguém no poço. Você está na vantagem. Olhe para esses profetas. Daniel, por causa do seu trabalho relevante na Babilônia, foi invejado. Ah, não sei porque tanta coisa na minha vida, só porque eu sou um bom funcionário. Continue sendo. Daniel foi comido pelos leões. Então, você também não será. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga a ela, a Bíblia responde o final da tua história. Graças a Deus. Meus irmãos, de coração, entenderam o que eu disse sobre a questão de você minar o seu coração, orando por uma saída, quando você deveria estar frutificando? Entenderam? Quando eu disse a vocês, pode ir, não é que eu quero despedir os irmãos, o que eu quero dizer para você é que você não está mais.
Então, se você resolver ficar, pare de orar por isso e comece a orar pelo irmão que está do teu lado, pela igreja, pelo município. A gente está cheio de causas de oração. Versículo de número 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O último bloco, orientações finais, vários conselhos, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Vou repetir, orientações finais, vários conselhos, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. 3 temas vão marcar o final da carta de Tiago. E esses temas são instrução sobre os julgamentos, oração e conversão de quem se desvia. Nessa primeira parte que nós acabamos de ler, a preocupação de Tiago é sobre veracidade. Sendo assim, não é o uso de juramentos, mas sim a falta de veracidade que faz alguém correr perigo de julgamento. Não adianta jurar e mentir. E não adianta também não jurar e mentir. O que Tiago está dizendo é: viva em verdade e na verdade. Veracidade. Veracidade. A mentira é um inimigo silencioso e altamente corruptor. A mentira mina os relacionamentos. A mentira perturba a paz das famílias. A mentira contamina a igreja. A mentira coloca você em descrédito e em perigo. Porque existem momentos que você vai tentar trazer a verdade, mas a verdade não terá mais peso de verdade na sua boca. Rompa com a mentira. Rompa com a mentira. E quanto a nós que convivemos com pessoas que estão lutando contra esse pecado, ou lutando contra esse vício, não tenha vergonha. Alguém aqui percebe que na sua família, não vai filmar isso não, tá bom? Entre os seus, local de trabalho, você está tendo que lutar, ajudar, conviver com alguém que tem esse problema e que está se esforçando para vencer, para parar com isso. Tem? Pelo menos 10 pessoas levantaram a mão. Eu vou te dar um conselho. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar assim, ó: não nos induzas à tentação. Conhece isso? Essa frase, ó: não nos induzas à tentação. Quando você está lutando na sua família, na recuperação de um casamento, com filhos, né? Nessa questão da mentira, uma das maneiras de você ajudar é você não fazer perguntas difíceis. Eu não estou dizendo que você vai ter que fazer isso a vida inteira. As perguntas difíceis chegam um dia. Só que quando a pessoa está na fase de recuperação, para ganhar confiança em dizer a verdade, sem medo de ser punido, sem medo de sofrer consequências, uma das coisas que a gente precisa fazer é evitar levar a pessoa à mentira. E às vezes a gente força. Ah, mas eu não forço não, mente porque é mentiroso. Calma, eu vou te explicar. Se você sabe que o seu filho terá dificuldade de admitir algo nesse momento, por que você pergunta? De certa maneira, nós estamos empurrando essa pessoa para um lugar onde ela não consegue se manter em verdade ainda. E como ela não consegue, ela cai na mentira. E quando ela cai na mentira, Satanás ganha pontos. Nós, mulheres, amamos perguntar o óbvio. Amamos perguntar o que nós já sabemos, para levar o outro à tentativa da mentira e ainda dizer assim: tu está mentindo. Porque quando tu mentes, tua orelha pula. Quando você tenta esconder de mim, uma narina sua fecha. Eu não estou dizendo para você, concorde com a mentira. Eu gritei isso aqui há 2 semanas, né? Semana passada. Não concorde com a mentira, não tolere mentira, não suporte mentira, mas estou falando de pessoas que estão lutando para sair desse lugar. Mas que algumas vezes têm medo ainda de tratar alguns assuntos. Deixa essa pessoa um pouquinho. Deixa Deus continuar agindo, deixa Deus continuar fazendo, deixa Deus continuar trabalhando. Pare de querer ser detetive. Diga para alguém: você não é detetive, irmão?
Inclusive a Bíblia diz que não é legal isso. A Bíblia diz que o negócio do homem é investigar, mas o de Deus é encobrir. Existem momentos que é melhor não saber. Esta sede de saber de tudo foi uma das razões que levou à entrada do pecado no mundo. Nem tudo eu preciso saber. Eu preciso confiar na graça de Deus e oferecer perdão sem investigação. O diabo está minando as nossas relações porque nós estamos procurando as falhas, quando deveríamos procurar a graça. Quem procura a falha acha mais do que a falha, mas quem procura a graça encontra o caminho da restauração. Quem está entendendo o que eu disse, diga glória a Deus. Vamos então para a penúltima parte dentro desta última sessão, que é a oração. Versículos 13 ao 18. Está alguém entre vós sofrendo? Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu vou repetir o versículo 16, para você entender por que você tem que parar de brigar com a igreja inteira. Olha como Tiago veio trabalhando. Não julgue, não fale. E de repente Tiago, confessai, pois, os vossos pecados uns pelos outros e orai uns pelos outros, para serdes. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se esta noite você depender de ter paz com 10 pessoas, para que elas orem por você intercessoriamente, você teria esse grupo? Eu vou repetir. Se esta noite você precisasse de 10 pessoas para orar por você intercessoriamente, você teria esse grupo? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago termina a sua carta falando de 3 temas, a sua epístola: julgamento, oração e conversão de um desviado. Eu quero apenas deixar aqui uma apêndice, que esta unção que Tiago fala aqui é unção para cura, tá bom? Alguns teólogos católicos utilizam esse texto para dizer que isso aqui é sobre a extrema unção. Já ouviram falar da extrema unção, né? E não faz sentido, né? Embora a gente tenha, né, muitos estudiosos aí da teologia católica com muito entendimento, muita sabedoria, mas Tiago aqui está falando dos presbíteros, para começar, e não dos sacerdotes. A extrema unção é dada pelos sacerdotes. Segundo, porque o verbo grego aqui é sozo, cujo significado é, ao mesmo tempo, salvar e curar. Então, essa oração aqui não é para preparar para a morte, mas é para conduzir a vida, ok? Então, quando o presbítero chegar com um óleozinho lá na sua casa, pode ficar em paz, que não está dizendo que você vai morrer, não. Pelo contrário, a unção é a oração da fé, é para que se manifeste o sozo, é para que se manifeste salvação e cura. O livro de Tiago oferece mais de 50 mandamentos. Quem se surpreendeu com o livro de Tiago aqui nessa semana? Mais de 50 mandamentos. Você pode me ajudar, irmão Gilvan? Sobre o amor e a lei do Senhor. A fim de que a igreja saiba zelar pelo bom testemunho cristão.
Teve momentos que eu até pensei, será que a gente é crente mesmo? Porque Tiago veio com tantas informações sobre coisas que a gente precisa melhorar. Só que Tiago não poderia terminar de forma melhor, senão com a inspiração do Espírito Santo para escrever o que escreveu. Coloque para mim o versículo 19 e 20, querida igreja. Mais de 50 mandamentos. E ele termina assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade. Irmãos, nós não estamos fazendo escola de crentes, essa conferência que finda hoje, nós não estamos fazendo texto da unção pela palavra, estudos bíblicos, para nos tornarmos pessoas embrutecidas, não. Fiscais. É tão lindo porque Tiago é pastor. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, mais de 50 mandamentos, e Tiago está falando da nossa humanidade, irmãos. E se? E se? Aí ele deixa uma gincana aberta para a igreja. Quem aqui na juventude, nos adolescentes, participou de gincana na igreja? Tempo bom, né? Tem que voltar. Fazer uma gincana entre sal da terra e meninas que brilham, ó. Tiago deixa uma gincana aberta, irmãos. E alguém o converter. Volta no primeiro de novo. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, aí abriu a gincana, e alguém o converter, quem vai ser esse? Meu irmão, começa a procurar. Começa a procurar, mas não é para chutar, não. Começa a procurar, mas não é para jogar fora, não. E alguém o converter. Pode seguir. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Aí o crente que não lê a Bíblia, eu não salvo ninguém não, quem salva é Jesus. Salva sim. Você salva quando você oferece a salvação que é em Jesus. Eu fui pregar numa igreja esses dias. E eu saí tão assim, decepcionada, porque eu não consegui, entregar como eu gostaria a palavra. Eu tive uma dificuldade grande, eu já estava nesse processo, como vocês estão percebendo. E eu fiquei até em silêncio, fui para o hotel em silêncio, aquilo me deu uma chateação. Quando foi no outro dia de manhã, eu abri o celular. Na minha caixinha de perguntas, uma menina escreveu assim: sabe aquela sua mensagem ontem? Ela usou essa expressão, irmãos: salvou a minha vida. E eu estava tão chateada comigo, eu tinha que ter cancelado. Era melhor eu ter dito que não ia do que ter falado rouca. Não consegui produzir o que eu deveria. Meu irmão, vê Provérbios para mim, Zaquinho. Salva os que estão destinados à matança. Provérbios ou Salmos. Está aberta a gincana na Devip. Vai buscar alguém. Delebe, Aztec, Onai, Rebai, Jomenes. Salva. Pensando que é só pastor, irmãos, pastor não vai dar conta disso, igreja nenhuma sozinho não vai. Não vai. Não vai.
Provérbios 24:11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se o Espírito colocar alguém na sua mente, já ore pela pessoa agora. E em procedimento seguinte, o que eu posso fazer? Que palavra eu posso dar? Que abraço eu posso dar? Houve uma praga em Israel. E começaram a cair os mortos. Eu acho que é Números. Vou dar mais informações, tá? E Arão pegou o seu incensário na mão. E ele começou a andar entre os vivos e os mortos, balançando o incensário. Sacerdócio é isso, meus irmãos. Tá bom? Os irmãos não estão aqui para dar carteirada. Eu sou pastor na DVIP, eu sou presbítero na DVIP, evangelista na DVIP, missionário na DVIP, e gente morrendo, e vocês pensando, mas o pastor, ora, você está aqui para quê? Para exibir, como fala quando abreviação? PR, PB, MI. Pare de brincadeira, leve seu ministério a sério. Segura o teu incensário. Coisa linda, irmãos. Eu conversando ontem com a pastora Catiúcia sobre uma questão, e ela me disse algo assim, cheio de gozo, sabe, Leomar? Falei assim para ela, Catiúcia, e você sabe como é que eu posso ajudar? Era relacionado ao problema de um crente. Ela me disse assim, pastora, a missionária Lídia Máximo já foi lá visitar. Meu irmão, ganhei à tarde. Ninguém viu, não teve selfie, não teve foto. Missionária Lídia Regina, que está visitadora. Missionária Maria Bárbara, uma senhora idosa, visitadora. Tem um incensário na tua mão. Não deixa a praga matar mais do que o necessário. Se levante na tua casa, na tua família. Para de jogar todo mundo no inferno. Joga filho no inferno, nora no inferno, genro no inferno, vizinho no inferno, a comunidade inteira no inferno. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. 48. Põe-se em pé. Presbíteros da DVIP, evangelistas da DVIP, missionárias da DVIP, pastoras da DVIP, pastores da DVIP, a ordem de Deus é esta: põe-se em pé entre os mortos e os vivos. Aleluia, 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 aleluia. Obreiras, diaconisas, líderes, obreiros, crente, nós estamos vivendo o sacerdócio universal dos crentes. Pegue o teu incensário. Agora a cena é feia, né? Tem crente que só quer congresso, conferência, vigília. Conversinha dele no status aonde tem um manto para eu ir hoje? Cresce, irmão. Vai procurar uma enxada ao invés de procurar um manto. Tem um mistério para eu ir hoje? Não tem. Tem gente doente para você ir lá levar uma palavra, lavar uma louça. Igreja não é só mistério, mistério, mistério não, irmão. Vem para o mundo real, irmãos.
A cena não era bonita, não. Mas se Arão deixasse, todos morreriam. Mas quando um crente se levanta, incensário na mão, precisam te respeitar. Precisam te respeitar. Precisam te respeitar. Isso também é crédito, irmãos. Sabe? Se coloque num lugar na tua família que quando você pegar um incensário, se coloque num lugar na tua casa que quando você pegar um incensário, está chegando o intercessor. Está chegando a intercessora. Está chegando o homem de oração, está chegando a mulher de oração e vai cessar a praga. Fique de pé em nome de Jesus. A Bíblia é assim, irmãos. Evangelho é isso. Esmaga, 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 esmaga. E no final diz assim, ó, mas se cair, vai lá e levanta. Mas se der tudo errado, vamos de novo. O mundo, essa fala não é minha, eu li e achei muito interessante. O mundo aceita tudo, mas não perdoa nada. Só que você que já se afastou e voltou, você sabe que a igreja não aceita tudo. E algumas vezes o diabo até inflama o teu coração, ninguém te ama, né? Mas a igreja perdoa. Quando a gente está lá, capenga. Quando a gente está no auge da revolta, né? É todo mundo fofoqueiro, querem me matar, não vão ver meu fim. Mas quando a gente leva o melhor tombo da vida, que é o tombo do filho pródigo, quando cai em si. Quando cai em si. Esses dias eu abracei um sobrinho meu e ele chorou, chorou, chorou. E eu falei para ele, eu me senti tão bem, sabe? O pastor Edson estava na casa de Isabel. Eu me sentia mal, porque uma vez eu abracei ele, chorei e ele ficou duro. Porque quando o diabo te deixa duro, quando o pecado te deixa... Eu vi ele quebrado, eu falei, excelente, é o melhor tombo da vida. Cair em si. E quando você cai em si, teus olhos abrem, você percebe que a igreja é composta de pessoas imperfeitas, mas que amam e que perdoam. Senão nós não estaríamos aqui mais não, gente. Ninguém estaria aqui me ouvindo. Ninguém. Se você puder, ore com uma pessoa agora. Deixa o Espírito te conduzir até alguém. Deixa o Espírito te conduzir até alguém. Te amamos, Jesus, te amamos. Se tu olhares, Senhor, ah, Deus, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao seu. se você está orando por alguém que estava afastado,
enfraquecido, desanimado. Pergunte a essa pessoa se ele quer ajuda em oração agora para renovar a aliança dele com Deus. Você não precisa trazer ele aqui na frente, não. Você vai orar por ele aí mesmo. Aí mesmo. Deus já escolheu você para ser a pessoa que vai ajudá-lo agora. Deus já escolheu você. Por isso eu vou pedir para que as irmãs, os irmãos da Devip estejam atentos para orar com outras pessoas agora. Porque Deus pode usar esse momento. Deus pode usar esse momento para fazer o que Ele quer fazer agora. Oh, Espírito Santo. Tivemos um problema com a rede. Não estamos ao vivo, não é isso? Porque Deus reservou esse momento só pra gente. Está sendo gravado, mas não está ao vivo. O que Deus tem com você é com você agora. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar.